Na nossa cultura brasileira, nós conhecemos muitas criaturas do nosso folclore, mas dentre essas criaturas como Curupira, Iara, Mula sem cabeça, sem dúvidas uma das criaturas mais famosas é o Saci Pererê, um menino negro de uma perna só que adora fazer travessuras e pregar peças nas pessoas. Porém, se enganam aqueles que pensam que o Saci não é uma lenda um tanto quanto assustadora. Fugindo das versões que nós ouvimos na escola, a lenda do Saci é uma das lendas mais assustadoras de todas. E vocês verão o porquê disso. Hoje, eu vou lhes trazer o caso do Saci Pererê. Prontos para entrarmos no mundo sobrenatural das lendas? Fique calmo, pois você não está sozinho. Eu me chamo Nilson e vou lhes acompanhar nessa jornada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Nossa história de hoje acompanha um homem de 45 anos chamado de Dr. João Paulo. Ele é um cientista que passou toda a sua vida na cidade grande. Ele dava palestras em faculdades da região e trabalhava em um laboratório. Um certo dia, o Dr. João decidiu que iria se mudar e viver uma vida tranquila no campo, longe de todo aquele estresse da cidade grande. Ele então pesquisou ótimas moradias nas regiões rurais da cidade. E como ele era um homem um tanto quanto bem de vida, viu no site um sítio pequeno, porém bonito, com o nome de Canto da Paz. Com um preço muito bom, ele então resolveu comprar esse sítio. E alguns dias depois que tudo estava pronto, ele se mudou. Com o sítio que agora era dele, estava a mais de 30 quilômetros da capital. A viagem não foi lá muito curta. E depois de um tempo, ele finalmente chegou ao sítio. Lá ele se impressionou com a beleza daquele pequeno lugar. Nele havia um pequeno estábulo com 2 lindos cavalos e muitos outros bichos como galinhas e porcos. João, empolgado com a nova casa, entrou rapidamente e ficou maravilhado com a beleza daquela residência. Por mais que fosse um sítio simples, ele havia adorado aquele lugar. Depois que a mudança finalmente acabou, o João resolveu ir até o mercado dali perto e aproveitou para no caminho conhecer seus vizinhos. Foi aí então que ele conheceu o senhor já de idade chamado Fernando Honorato. Ele era um senhor de 68 anos, que era muito simpático e amigável. Ele então resolveu acompanhar o Dr. João e apresentar a praça da cidade. Os dois foram caminhando e conversando. E quando João comprou tudo o que precisava, os dois voltaram. E João mostrou onde era sua nova residência, para no caso do seu Honorato quiser vir visitá-lo para uma conversa. Os dois se despediram e o seu Honorato foi para sua casa. Depois de algumas semanas, o João e o Honorato conversavam na varanda do sítio Canto da Paz e tomavam um café enquanto conversavam. O seu Honorato contava histórias sobre as lendas da sua região. Honorato contava histórias do nosso folclore, como a mula sem cabeça, a comadre Fulozinha e até mesmo sobre as lendas do lobisomem. O João se impressionava com todas aquelas histórias. E quando Honorato perguntava se ele acreditava nessas histórias, João começava a gargalhar. Ele ri daquelas histórias. E em seguida o mesmo fala para Honorato.
Um homem dessa idade, ainda acreditando em contos de fadas? Honorato ria mesmo com aquelas palavras de seu amigo. E ele então contava sobre a história do Saci. O tempo se passava e a noite caía. Depois de ouvir essa história, Honorato dizia: Sabe, todas essas histórias que eu lhe contei, a maioria delas podem ter sido reais. Porém, uma delas que eu não gosto de brincar foi essa lenda que eu acabei de lhe contar agora. O Saci é um ser brincalhão, porém ele pode ser ainda mais temido caso alguém resolva rir de suas histórias. Depois disso, Honorato resolveu ir para sua casa jantar, pois sua esposa estava lhe esperando. Os dois se despediram e Honorato ia embora para sua casa. João colocava as cadeiras em seus devidos lugares e recolhia as canecas de café e ia para dentro de sua casa. Depois do jantar, ele resolvia ir para a cama. Mas aquela história que seu amigo Honorato havia lhe contado havia ficado em sua mente. Ele pegava num sono e quando deram 12 horas em ponto no relógio, João acordava com o barulho da risada de um garoto. De repente, os cavalos começavam a relinchar sem parar. As galinhas não paravam de cacarejar, e os cachorros do sítio latiam e uivavam sem sossego. João, irritado com aquilo, levantava e pegava sua lanterna. Ele olhava pela janela, mas não havia nada. Ele saía para fora, em direção aos estábulos. E quando ele olhava para os cavalos, ele via que alguém tinha dado nós em suas crinas. Ele corria até o galinheiro e via que tudo lá estava mais bagunçado que o normal. Tinham ovos quebrados por todo o chão e algumas palhas estavam espalhadas pelo local. Depois de ver tudo aquilo, João voltou para sua casa. E depois de deduzir que aquilo não era nada demais, ele resolveu voltar a dormir. No dia seguinte, o seu Honorato foi até o sítio para conversar com seu amigo novamente. Conversa vai, conversa vem. João explica o que havia lhe acontecido a noite passada. O seu Honorato fica espantado com aquilo e pede para ir verificar junto do João. Os dois vão até os estábulos e os nós das crinas dos cavalos ainda estavam lá. Eles iam até o galinheiro e viam a bagunça do lugar. Após isso, João fala para seu amigo: Quando era por volta da meia-noite, os bichos daqui se agitaram. Eu corri para ver o que estava acontecendo e encontrei tudo isso que vimos agora. Mas o mais estranho, sem dúvidas, foi a risada de um garoto que me acordou. Honorato ficava espantado com aquelas palavras e perguntava. Risada de garoto? João respondia que sim, e que ele não sabia o que havia acontecido na noite passada. Honorato então lhe respondia: O que eu vou lhe falar agora não é para você levar na brincadeira. Nós, nas crinas dos cavalos, o galinheiro ainda mais bagunçado. Tudo isso só pode ser obra do Saci Pererê. Após ele dizer isso, João ficava um pouco receioso. Ele respondia: Seu Honorato, essa lenda não passa de um conto de fadas. Uma história para crianças. Tudo isso para mim é mera imaginação. Honorato ouvia aquilo em silêncio, e então respondia: Se você não quiser acreditar, eu não irei bater boca. Mas quando o Senhor der de cara com algo que sua imaginação não possa explicar, não diga que eu não o avisei. Os dois então voltavam para a varanda e conversavam sobre outros assuntos enquanto tomavam o café.
As horas se passavam, e quando eram mais ou menos 5:30 da tarde, Honorato ia para sua casa, pois dentro de algumas horas ele e sua esposa iriam para a igreja. Os dois mais uma vez se despediam, e João entrava para sua casa. Quando João ia para sua cama se preparar para dormir, ele começava a ler um livro enquanto esperava o sono chegar. E depois de um tempo, ele adormecia. As horas passavam, e a meia-noite chegava. E o pior, aquela era uma noite de lua cheia. Quando o relógio parava de tocar, um pequeno redemoinho começava a se formar do outro lado da cerca do sítio. O vento era forte o suficiente para abrir uma janela da casa. E de repente, o vento parava. Alguém entrava na casa pela janela. De novo o redemoinho se formava. O vento derrubava tudo em seu caminho. Os vasos, os quadros, as plantas, tudo ia para o chão. João acordava espantado com o barulho da bagunça e rapidamente pegava sua lanterna. Ele ia em direção ao barulho, e quando ele chegava na sala, o vento forte abria as janelas, e do redemoinho uma risada assustadora saía. João ficava assustado e corria para seu quarto para se esconder. Quando ele ia fechar a porta de seu quarto, o vento abria a porta novamente e derrubava João no chão. Ele de repente olha para a direção da porta, e o redemoinho cessava. Do escuro do pequeno corredor que levava para o quarto, João via uma figura se aproximar. Ele gritava dizendo: "Quem é você? Me deixe em paz, assombração." E a presença apenas ria daquilo, como se achasse divertido causar medo. João gritava por socorro, e nessa hora, o homem que não acreditava em assombrações fazia algo que nunca tinha feito antes. Ele fez o sinal da cruz e começou uma oração que sua mãe fazia. Quando ele juntou as mãos e começou a reza, a presença começou a se afastar. E no escuro da casa, com uma risada macabra, ele ia embora. Depois João abriu os olhos e saiu da casa o mais rápido possível. Ele correu até perder o fôlego e chegou na casa de seu amigo Honorato. Ele bateu na porta sem parar. Enquanto ele batia na porta, ele gritava: "Honorato, por favor, abra a porta. Sou eu, o João. Me ajude, por favor." Honorato acordava e rapidamente ia socorrer o seu amigo. Ele o colocava para dentro de casa, enquanto a esposa de Honorato pegava uma água. Depois que Honorato perguntava o que aconteceu, João, ofegante e desesperado, respondia: Alguém ou alguma coisa invadiu o meu sítio e começou a destruir a minha casa. Eu fui olhar e uma risada começou. Eu corri para meu quarto e a coisa me seguiu. Algo assustador estava prestes a me atacar. Honorato e sua esposa ficavam espantados com aquela história e viam que seu amigo estava realmente assustado. Honorato então concluía que aquilo havia sido obra do Saci. No dia seguinte, Honorato junto de João voltaram para o sítio. Honorato ajudava seu amigo a limpar tudo. E Honorato fazia coroas de capim para ele colocar no pescoço dos animais e deixar nas portas e janelas de sua casa, pois com aquilo o Saci não iria mais retornar. Depois daquela noite, o Dr. João passou a frequentar a igreja junto de seu amigo Honorato. E nunca mais ele riu de outra história que ele ouvia contarem, pois o mesmo não queria passar por algo parecido com aquilo novamente.
O que vocês acharam da história do Saci? Você acredita que o Saci possa realmente existir? Ou você, assim como o João, não acredita nessas histórias? Tomem cuidado, pois nunca sabemos quando o mundo sobrenatural pode nos surpreender. Comentem o que vocês acharam dessa história. E comentem também quais as lendas da sua região você gostaria de ver aqui no canal. Terei muito prazer em narrar todas as histórias da sua cidade. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem mais lendas como esta. E também deixem o seu gostei no vídeo para ajudar o canal. E por aqui vou me despedindo. Espero que essa história tenha agradado a vocês. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.